Olá, meus amados, boa noite, graça e paz. É uma alegria estarmos novamente aqui para cultuarmos ao Senhor, o que desde já nós agradecemos a sua presença ao estar conosco, a sua confiança também, e mais ainda a alegria que nos dá em podermos estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor nesta noite, com as nossas famílias, em nossos lares, mas acima de tudo contando aí com a graça do Senhor também sobre sua vida. Queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão chegando agora, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Seja bem-vindo, irmão Gustavo. Aí, como é que está o Gabriel? Como é que está aí Bernardo, Arthur, Tomazinho? Já estão dormindo ou ainda não? Então, que o Senhor esteja abençoando, irmã Rebeca também. Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos aí, tá certo? E além do Gustavo, irmão Joaquim. Boa noite, irmão Joaquim. Irmão Joaquim, que horas mais ou menos é aí? Só para me ter uma ideia aí do esforço dos irmãos. Felipe, também, logo mais, irmão Aloysio, Deus abençoe. Talita, boa noite, Talita. Deus te abençoe, querida filha. A graça do Senhor esteja te assistindo, tá certo? Vamos iniciar hoje à noite ouvindo o louvor Manancial. Estaremos nos alimentando da palavra, da porção santa do Senhor em nossas vidas. E a palavra é como um manancial, que nos alimenta, que sacia a nossa sede também, tá certo? Então, vamos estar ouvindo este louvor e agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito, cada um de nós. Nos dê um retorno, como o som está chegando aí, como nós estamos chegando aí até a sua casa. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divinal. Muitos vivem em escassez da água divinal. Sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eterno. Estão dando trabalho para dormir, Gustavo? Quem é? O Bernardo ou o Arthur? Arthur, Bernardo. Pastor, vai aí, viu, Bernardo? São 10h04 da noite. 10 horas já aí, irmão Joaquim. Boa noite, Felipe. Irmã Maria Santiago, irmã Penha. Deus abençoe, querida irmã. A graça do Senhor assista, assim como sua família. Dê um cheiro aí no irmão Samuel e 2 no Samuelzinho por mim. Boa noite, querida irmã Dejanira. Como está a irmã Núbia? Deus abençoe vocês, queridas. Um abraço e a Analina também. Irmã Núbia, que alegria então. Deus abençoe. Minha querida Jennifer Kelly, Deus te abençoe, querida, toda a família. Um abraço aí no Jonas. Dê um cheiro nele também, dê. 22h04. Eita, irmão Joaquim. Desafio, viu? Eu sei que tá em casa. Onde só Deus sabe. Água da vida, Será que já apareceu os óculos? quem beber desta Obrigado, irmão Aloysio. 4 horas aí de diferença. Esses irmãos lá de Portugal devem ser mais amados ainda, viu? sua palavra é fiel. Boa noite, irmã Kátia. Seja muito bem-vinda, querida irmã. Boa noite, Silvia. Deus te abençoe. Meu querido xará, Sérgio Nicola. Deus te abençoe com toda a sua família. Fonte de toda bênção que conforta. Boa noite, querida Alana. Que a graça do Senhor te assista, minha querida. Toda a família. Minha querida tia Graça, tia Astéria. Também irmão Daniel, Sócrates, Safira. Irmã Larissa, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, irmão Iago também. Queremos dar as boas-vindas, irmã Josélia, irmão Rubens, irmã Zeuda, grande Miguel, irmão Edson, irmã Rutineia. Que o Senhor também nos abençoe. Obrigado, irmã Larissa. Muito obrigado. Irmã Estéia, seja muito bem-vinda. Alguns eu não consigo visualizar de imediato, por isso que Nayane está me atualizando. Silvia, seja bem-vinda, que Deus te abençoe também. Irmã Estéia. Ok, quem mais está chegando aqui?
É uma alegria e uma satisfação ter os irmãos do outro lado aí da telinha, em suas casas, e reúne sua família para cultuar o Senhor, para que possamos então fechar essa noite com a presença do Senhor, cultuando, né? Que Ele possa se dignificar das nossas vidas diante dEle, diante do altar da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, vamos colocar a nossa vida, o nosso coração à disposição do agir de Deus nesta noite. Só Ele sabe o quão nós precisamos da sua presença e das suas bênçãos. Precisamos, na verdade, do Senhor, não é verdade? Então que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar. Pai maravilhoso, te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos permite compartilhar da Tua Palavra, compartilhar dos cânticos e hinos espirituais, compartilhar do falar por meio da oração, da presença dos irmãos e suas famílias, ó Pai. Tu sabes as nossas dificuldades, as nossas lutas, todas elas são conhecidas pelo Senhor, tanto as que nós podemos pronunciar pelos nossos lábios, como aquelas que nós elevamos à Tua presença pelo nosso Espírito, ó Deus, porque a Tua Palavra nos diz que o Teu Espírito que em nós habita, Ele transforma os nossos pedidos, os mais secretos, os mais profundos, e as nossas necessidades também, com gemidos inexprimíveis. E é como chega adiante de Ti, ó Deus, cada filho Teu. Ele chega diante de Ti pelo auxílio e presença do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos doou e nos selou também através dele. Também Te agradecemos pela mediação perfeita, poderosa do Teu Filho Jesus Cristo, a quem nós amamos e o Senhor também. Pedimos que nesta noite possamos cultuar o Teu Filho, honrá-lo por tudo quanto Ele também, por nós, realizou naquela cruz. Aquela vil cruz que deveríamos nós estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar e pagou o escrito de dívida que era contra nós. E nos doou todas as bênçãos que sobre seus ombros tinham. A salvação, mais ainda, a bênção das bênçãos em Cristo. Te louvamos, ó Pai, e pedimos a Tua bênção sobre os enfermos de Tua casa, sobre as pessoas que estão, ó Deus, acamadas nesse momento, aquelas que estão entubadas nas UTIs, aquelas que estão precisando de um respirador ou de uma medicação para terem, ó Deus, os seus pulmões aliviados. Suplicamos o Teu favor, que o Senhor visite cada um, ó Pai, segundo a Tua graça, e aos Teus filhos também, ó Deus, dispensa tudo que seja necessário para as suas vidas. Aqueles que aprove ao Senhor chamar, que o Senhor possa conceder às famílias enlutadas o conforto, a esperança, a direção para esses momentos difíceis nos quais nós estamos. Colocamos em Tuas mãos a vida de Enílima, tomá-la em Tuas mãos, ó Pai, naquele leito de UTI, assim como os outros pacientes que lá estão. Como diz a Tua Palavra, afofa, ó Deus, o leito da enfermidade para aqueles que deitados neles estão. Suplicamos, ó Deus, a Tua graça e a melhora da saúde de cada um. Entregamos em Tuas mãos também a filha de nossa amiga Janeide, que positivou para a Covid. Que o Senhor esteja aliviando, ó Pai, também todo o peso, toda a dificuldade que porventura ela esteja enfrentando. E traz a calma, a serenidade também aos seus familiares, em especial a nossa querida Janeide. Assim nós te oramos, assim nós entregamos estes e a nós em Tuas mãos, pois as Tuas mãos são mãos de bênção, mãos de cura e mãos de providência. Pois é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus amados, a você que chegou agora, Deus te abençoe pela sua presença, ao estar conosco, tá certo? E por todo esse culto, que você também desfrute da bondade do Senhor em sua vida. Vamos cantar? Há um ditado que diz, um adágio: quem canta os seus males espanta. Não sei se é bem verdade isso, mas eu digo que quem canta para o Senhor, mais ainda o agrada. Então nessa noite nós vamos entoar o hino do cantor cristão 385. Se você tem um hinário, você pode estar abrindo, cantando e acompanhando aí a letra que será afixada pela Nayane. Hino de número 385, que tem como título Louvor. Vamos louvar ao Senhor, tá certo? Convido você a estar conosco. 385. Vamos lá, a voz está pegando, mas vamos lá, fazer o melhor para Deus, Ele merece.
e é Ele que nos cura e nos capacita. Hino de número 385. Cante conosco. Vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado, exaltado, seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado, exaltado, seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, Santo, Santo, exaltemos, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado, seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Quarta e última, ao Senhor de todo amor. Vamos lá? Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Como é bom nós podemos entoar esses louvores que nada mais fazem do que expressar as misericórdias, as promessas, o grande amor. E como nós entoamos aqui, quantas bênçãos o Senhor tem derramado em nossas vidas. Você já parou para pensar quantas bênçãos o Senhor derramou na sua vida e tem derramado na sua vida só no dia de hoje? Quantas pessoas estão sem poder respirar? Quantas pessoas estão sufocadas porque lhes falta o ar, lhes falta o fôlego? Este mesmo fôlego que nós acabamos de empregar para exaltar ao nosso Deus. A muitos está faltando. Então, meu amado, pense nas bênçãos do Senhor e, melhor ainda, empregue também as bênçãos do Senhor para a adoração, para estar, acima de tudo, manifestando a bondade e as riquezas que Deus tem para cada um dos seus. Então, que a sua vida seja uma vida de louvor, seja uma vida de adoração, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, Nayane. Quem mais chegou aí? Conseguiu ver alguém? Irmã Ieda, seja bem-vinda. Alane, seja bem-vinda também, que Deus te abençoe. Quem mais, Nayane? Solange, Teresina Nicola. Solange, Tereza, Terezinha? Não, Solange, Terezinha. Ok, Solange, Terezinha, Nicola, muito bem. Irmanice. Irmanice, irmã Luísa, já vi aqui. Do pastor Jaiane. Cléderson. Ah, que Deus te abençoe, muito obrigado, querida irmã. Irmã Luísa. Muito bem, irmã Luísa, Deus abençoe a cada uma de vocês.
O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Este é o cântico que vamos ouvir agora. Dê as boas-vindas a quem tem chegado, compartilhe aí do seu amor e das bênçãos que Deus tem dotado no seu coração. No esconderijo do Altíssimo, Ouça esse louvor. a sombra do Senhor descansará. É uma verdade. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste Perniciosa, te livrará do passo do passarinheiro e da peste perniciosa. Minha querida Ana Dáurea, Deus te abençoe, querida irmã, um abraço aí. As irmãs também, Ana Dáurea, a Aureli, Dáurea e Adna. Wesley, seja bem-vinda. Cláudia Cunha, também seja bem-vinda, que Deus te abençoe. que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, E nem nem mortandade, que assola ao meio-dia. nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Cairão ao teu lado e 10.000 à tua Quem? direita. Tainá, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Obrigado, Tainá, pela sua presença conosco hoje. Deus abençoe sua família e sua vida em especial. Não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és Querida Albertina, que Deus te abençoe. Altíssimo. Louvado seja pela sua presença conosco hoje, minha querida. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Minha querida Leci, estou vendo aqui. Deus te abençoe, querida. Darão nas suas mãos Irmã Jancai também, que Deus te abençoe, querida irmã. teu pé em pedra. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. E tu não serás Sim. atingido. Tu não serás atingido. Amém. Louvado seja o Senhor, meus amados. Muito bem, convido você a estar abrindo a palavra de Deus, o livro dos livros, para a carta do apóstolo João, tá certo? Abra aí em 3 João, perdão, queridos, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3. Abra aí sua palavra, a palavra de Deus, o livro dos livros, e vamos lê-la. 2 Pedro, capítulo 3, onde nós estaremos lendo os versos de 1 a 13, tá certo?
2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 13, um texto que fala sobre a volta de Cristo, o encontro dos santos com o seu Senhor. Esse dia está muito próximo, não sei se você vai concordar comigo, mas os acontecimentos dos últimos tempos, não só por conta só da pandemia, mas de tudo que está rapidamente se processando. Meu amado, abra o olho, como diz o ditado popular, abra o olho, pois as coisas estão indo rápidas demais. O Senhor mesmo está às portas. Então, que você esteja preparando o seu coração, esteja apercebido e mais ainda, colocando a sua vida em santidade diante de Deus. Diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 3, versos 1, diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não devíeis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Para aqueles que estão em Cristo, guarde essa expressão, aqueles que estão no Senhor, tem uma promessa aqui, a promessa da sua vinda, a promessa do resgate pleno, seguro, que o Senhor assim fará a cada um daqueles que lhe pertencem, que foram selados, que têm o Espírito Santo em sua vida. Meu amado, você que me escuta nesta noite, você que acabou de ler a palavra e ouvir a palavra, pense bem acerca de tudo como tem se processado. A Bíblia diz que o mundo se desfará como um estrepitoso estrondo, e os elementos, lembra daquela tabelinha periódica que nós estudamos? E os elementos se desfarão, abrasados, ou seja, o mundo não será mais destruído como outrora foi por água, afogado, como diz aqui a expressão de Pedro. O mundo será destruído por fogo. Palavra do Senhor, e assim será. Então, meu amado, pense nisso, pense na salvação em Cristo, pense no convite, e não seja como os que estão sendo narrados aqui. Tanto tempo que eu ouço isso,
Quantas vezes já ouvi isso e nada mudou, tudo continua do mesmo jeito? Na verdade, o texto sagrado diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o que é que tem então estabelecido esse tempo de espera? Na verdade, o próprio texto nos leva então a essa compreensão. O Senhor espera que de fato nós tenhamos a percepção, a compreensão da necessidade de salvação que só pode existir em Cristo Jesus. Ele diz aqui, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, antes que todos cheguem ao pleno arrependimento. Deus te abençoe, meu amado. Vamos ouvir um louvor, mais um louvor, e logo em seguida nós estaremos orando e também meditando na palavra, tá certo? Quem? Patrício, Deus te abençoe, querido. Que alegria tê-lo conosco nesta noite. Você tem sido como Jonas. Eu dedico esta música às crianças que estão nos acompanhando, tá certo? Tomás, o Rubens, Sarinha, Julinha, Mateus, Bernardo, Arthur, Clarinha também e o grande Miguel, tá certo? Então, ó Jonas, você lembra do personagem Jonas em que Deus disse, vai para Nínive, e ele foi para Tarsis? Não seja como Jonas, não seja desobediente. Coloque seu coração submisso ao Senhor. Meu amigo Patrício, como é bom tê-lo aqui, que Deus te abençoe, toda a sua família esteja te abençoando. Sim. Meu filho falou, pastor, a Cláudia, cunhada, é uma irmã da nossa igreja. Que bom, Felipe. Cláudia, é isso? Ok, Cláudia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, que alegria, viu? Que a graça do Senhor assista em todas as vossas necessidades. Jonas foi para o fundo do mar. O Senhor preparou um grande peixe para que a Jonas pudesse tragar. Foi a salvação de Deus para Jonas. Estava Jonas no ventre do peixe. Ah, Mário tem 7 anos Então também. ele se arrependeu, humilhado, clamou Mário? a Deus. Deus te abençoe. Essa música é para você, Mário. Foi fazer o que Deus mandou. Oi, Jonas. Oi, Jonas. Oi, Jonas. A Nínive agora foi Jonas. A Nínive agora foi Jonas. Jonas foi falar de Deus. Cláudia, vi agora o perfil, sua foto. Deus te abençoe, viu? Toda a família. Sim. Muito bem, que Deus abençoe, que você se parecia com Jonas, desobediente, indo para uma direção errada, da que Deus te manda ou te mandou, então pode ter uma coisa como certa na sua vida, Deus vai te fazer voltar, tá certo? Então não demora muito não, porque a volta sempre ela é mais custosa, mais dolorosa, não é verdade? Então, o melhor que nós fazemos é reconhecer a soberania de Deus, a vontade de Deus sobre nossa vida. A obediência é sobre o que entendemos
de Deus, e a obediência também é até acerca daquilo que nós não compreendemos de Deus. A seu tempo Ele há de mostrar, há de nos ensinar e mais ainda de nos convencer que Ele sempre está certo, que Ele estava certo e que o melhor Ele está fazendo em minha vida e na sua vida. Tá bom, queridos? Informações acerca de Enílima. Hoje à tarde o médico da UTI entrou em contato para trazer informações acerca dela. O quadro dela está evoluindo, graças ao Senhor. Foi tirada a sonda hoje e já foi também prescrita uma dieta oral. Então a ideia é forçar com que ela se alimente, né, e o estômago dela possa estar exercitando. Ela está com infecção, isso nos preocupou. Então o médico disse que estão aplicando alguns antibióticos e esperando ver a evolução quanto a esse medicamento. Se for necessário, ele me falou que estariam mudando, mas ele acredita que esses antibióticos que ela está tomando farão efeito. Então contamos com as suas orações acerca disso, tá certo? Enílima está lúcida, está na UTI, mas como ela fez uma cirurgia de certa forma grande, né, arriscada, então ela precisa de todos os cuidados. Não há nenhuma previsão de alta, mas nós estamos certos que ela está com o Senhor. E foi dado até um testemunho, né? Sempre ela está agradecendo aos que estão ali na UTI do que Deus tem feito na vida dele. Então é um testemunho para nós, estarmos agradecendo aos que estão à nossa volta, o que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você que está orando, ainda contamos com suas orações, tá certo? O próximo louvor que nós estaremos ouvindo agora, porque para mim eu tenho por certo. Você tem por certo o que na sua vida? Eu tenho por certo que as misericórdias, a bondade, a presença do Senhor não me abandonará. Por nada, Ele não me deixará e também não te deixará. Confie sua vida ao Senhor. Que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória. Que as aflições deste tempo presente não se podem comparar. Você que tem chegado, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Logo mais nós estaremos vendo a palavra do Senhor, a palavra que nos abençoa, que nos orienta e que dirige a nossa vida. Para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. O próximo louvor que nós estaremos entoando aqui, convido você a estar cantando conosco, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ele diz, vos serão acrescentadas. Às vezes nós invertemos a ordem.
colocamos as nossas prioridades, a nossa vida, os nossos interesses, as nossas buscas na frente da vontade de Deus e um pouco mais descobrimos que fizemos a pior escolha, a pior decisão, porque nós vamos ter certamente uma vida acidentada, uma vida com problemas, com desgostos, com tristezas. Então, a palavra do Senhor sempre nos oferece o melhor caminho, a melhor solução. E em Mateus capítulo 6 ele diz: buscai primeiro, verso 34, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber ou vestir, quanto à vossa vida, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus está cuidando também das nossas. Vamos louvar com este louvor, buscai primeiro. Eu convido você a estar cantando conosco, tá bom? Vamos lá. Buscai primeiro. A letra está fixada? Cante conosco. Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Muito bem, vamos agora para a meditação da palavra do Senhor. Convido você a estar abrindo novamente a Bíblia, o livro dos livros, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o mesmo texto que nós lemos hoje pela manhã. Iremos dar continuidade hoje com o tema o valor de estar em Cristo. Qual é o valor de quem está em Cristo? Então, Efésios capítulo 1, onde nós estaremos lendo os versos de 3 até o verso 14, tá certo? Efésios capítulo 1. Abra a palavra de Deus, medite, certamente ela há de trazer bênção para a sua vida. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. Vocês acharam? Diz o seguinte:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Um texto, vamos dizer assim, uma parte que Paulo assim empregou muito esforço, na verdade, muita teologia, na verdade, para que ele pudesse então estar transmitindo um pouquinho, que eu acredito, daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele testificou quando esteve na presença do Senhor. Lembrando que Paulo teve um grande privilégio, assim como Daniel e assim como o apóstolo João, de ter ido ao terceiro céu, a morada de Deus, a presença de Deus, e ter visto coisas as quais não lhes foi permitido narrar a nós. Mas algumas destas coisas que foram permitidas, ele nos mostra aqui, e nessa noite nós estaremos vendo o valor de estarmos em Cristo. Mas antes, vamos orar, e eu peço a Nayane que nos leve a Deus, pedindo a direção do Senhor para a ministração da palavra de Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo momento que nós temos agora de estudar a Tua palavra, de escutarmos o que Tu tens dado para o pastor Sérgio nos ensinar. Esteja com cada um de nós no decorrer desta noite, no decorrer de toda essa semana, Senhor. Esteja nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Sempre que nós vamos a um lugar ou passamos a fazer parte de um lugar, há um grande interesse em transformar aquele lugar para que aquele lugar possa se parecer ao máximo com a gente. Por exemplo, quando você chega numa repartição e alguém diz, olha, aqui é o seu lugar, não basta muito e aquele lugar vai ser modificado com aquilo que mais parece com você, não é verdade? O teu birô, para quem tem livros, a tua estante de livros, ela tem certamente a tua cara. E você não vai querer que ninguém mexa naquele livro, você não vai querer que ninguém mexa naquele birô, porque aquilo dali diz respeito à sua imagem, aquilo que mais parece com você. Para os homens que são apaixonados aí por carro, eles transformam o carro, vamos dizer assim, um pouco de si. Escolhe o som, bancada, capa de direção, os adereços e tudo mais. Né? É o que, Nayane? Roda, né? As mulheres não tem nada disso não, basta abrir uma bolsa e você descobre o quanto as mulheres então querem ter ali tudo que se parece com elas, não é verdade? Assim faz parte da vida, irmãos. Nós queremos que as coisas tenham a nossa identificação, ou até mesmo pessoas, quando nós estamos a escolher uma pessoa para dividir a nossa vida, no namoro, nós começamos a ter hábitos comuns. Os namorados começam a gostar do mesmo, né? Ou conciliar as diferenças para que não se torne então
tão conflitantes, tão gritantes. No noivado, então, uma coisa mais séria, vem uma aliança, no casamento, os votos e uma vida partilhada naquilo que mais se parece com um casal. Os filhos, na criação dos filhos, nós sempre queremos que os nossos filhos se pareçam conosco, nós que somos pais. Ninguém cria filhos para que eles se pareçam com o vizinho, não é verdade? Então, queremos que tudo tenha a nossa cara, tenha a nossa aparência, ou que mostre que aquilo pertence a nós. Na vida cristã não é diferente. A Bíblia diz que Deus tem ciúme por nós. Não ciúme pecaminoso, mas Deus tem zelo por nós. Se nós somos de Deus, se nós pertencemos a Deus, o uso das nossas vidas está muito ligado com Deus, em santidade, em justiça, em amor, porque a palavra de Deus diz, segundo Paulo, que nós a cada dia estamos sendo transformados de glória em glória para nos parecermos mais e mais com Cristo. E se nós estamos então nesta linha progressiva de em glória nos parecermos mais com Cristo, isso implica que menos e menos estaremos mais parecidos com este mundo. Esse texto de Efésios, o qual Paulo aqui emprega toda uma intensidade de termos, aqui é pesado o conteúdo de teologia, que ele fala sobre propriedade, eclesiologia, soteriologia, ele fala sobre escatologia, são termos da teologia que falam da vinda com Cristo, da igreja, da santificação, pneumatologia, a pessoa do Espírito Santo, armatiologia, a questão do pecado e tudo mais, antropologia acerca do homem e tudo mais, Paulo emprega aqui. Paulo era um homem muito capaz, Paulo era um homem muito versátil na escritura, tanto do Antigo como também do Novo Testamento, que para nós é o Novo Testamento. Muito bem, eu gostaria de chamar a sua atenção rapidamente para um binômio que Paulo, com frequência, ele usa em suas escritas. Esse binômio chama a nossa atenção porque nesse binômio nós encontramos um grande significado de estar com Cristo. Esse é o tema, o valor de estar em Cristo. E aqui já temos o primeiro binômio. Veja no versículo 3 que ele diz o seguinte: nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, e olha o binômio, em Cristo. Versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Viu como ele usa, que ele gosta desse binômio? Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos ao binômio em Cristo. E ele continua também, versículo 20, o qual exerceu em Cristo. E versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, e o deu, aqui um outro binômio, a igreja. Ele mudou, mas ele não tirou aqui o foco. Esse binômio, a igreja, pertencer à igreja, para Paulo, compreende o mesmo aspecto do binômio em Cristo, em Jesus, no Senhor, no Filho, mediante Jesus. Pertencer à igreja ou pertencer a Cristo, para o pensamento paulino na Escritura, é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Quem está em Cristo está na igreja, mas não entenda igreja como este aspecto físico que nós temos, né? De nos congregarmos num lugar, aqui, onde eu estou aqui em Mangabeira, ou no Bessa, ou em qualquer outro lugar. Na igreja, ou estar com Cristo, a ideia é espiritual. É de uma unidade, de uma identificação espiritual, de entrega de vida, muito mais do que frequentar igreja. Na verdade, nós devemos ter muito cuidado com frequentar igreja, estar na igreja, estar presente nos cultos, ser assíduo aos trabalhos relacionados ao povo de Deus, tem a sua importância, guarde isso. É imprescindível a vida daquele que foi salvo.
Ora, se ele saiu do mundo, se ele deixou o mundo, ele saiu e deixou o mundo para um lugar, para fazer parte de um corpo, de um grupo de pessoas, não é verdade? E aqui nós encontramos o papel e o significado da igreja local. Mas não se engane só com o fator estar assistindo o culto, porque muitos estão sendo enganados apenas pelo fator presencial e esquecendo do fator que de fato muda a vida, muda o destino, que é o fator espiritual. Então, como nós vimos rapidamente aqui nesse texto do capítulo 1 de Efésios, Paulo então ele emprega muito significado a esse binômio em Cristo, no Senhor Jesus, e em todas as suas cartas ele vai então destacar isso. Agora, trazendo para a nossa vida, nós devemos então estar nos perguntando: qual é o valor para uma pessoa dessa estar em Cristo? Qual é o valor, meu amado, na sua vida de você pertencer, de você estar em Cristo? A primeira classificação que Paulo aqui nos apresenta é que estar em Cristo indica a bênção de um lugar privilegiado. Isso sim, estar em Cristo, ele nos leva a pensar do quão é importante esta bênção na nossa vida. O quão essa bênção deve fazer parte também da sua vida. Estar em Cristo é uma bênção. É uma bênção que mostra então o privilégio de um lugar. De acordo então com Paulo, aquela pessoa que não está em Cristo é uma pessoa que não pode dizer que tem um privilégio na vida, que vive um privilégio dado por Deus. Nós somos privilegiados. E por que nós podemos dizer sem nenhum medo, sem nenhuma arrogância, como muitos dizem? Isso é arrogância da sua parte? Não, não é arrogância. Isso é soberba da sua parte? Não, não é soberba. Você está sendo audacioso? Não, eu não estou sendo audacioso. Na verdade, eu estou apenas confirmando uma certeza que a palavra de Deus me oferece. E certamente quer também te oferecer. Que nós devemos ser abençoados pela posição alcançada em Cristo Jesus. Que nós somos privilegiados por agora vivermos em Cristo Jesus. E esse lugar, porque fala de lugar de estar em Cristo, não é só reunido a pessoa, mas fazer parte então de uma nova esfera de atuação de Deus. E nós percebemos isso e sabemos isso. Note que ele vai falar acerca desse lugar preparado por Deus, um lugar de privilégio. Ele diz no versículo 3, volte o seu olhar para o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual, e olha aqui o lugar, nas regiões celestiais em Cristo. Estar em Cristo é já ser abençoado pelas regiões celestiais de Deus. O lugar aqui é o lugar de Deus, a morada aqui é a morada celestial que já começa a fazer parte da vida daquele que foi escolhido, da vida daquele que foi chamado, da vida daquele que recebeu esta bênção. Que bênção de estar em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e nos predestinou para ele. Então aqui é de fato você pertencer à vida, ao que é comum, ao lugar que faz parte então da presença de Deus, diferente em oposição a este mundo. O lugar do qual Paulo está se referindo aqui não é este mundo, não tem nada a ver com este mundo. Tem a ver com o mundo de Deus, tem a ver com o lugar de Deus, com a morada de Deus, onde Cristo está, onde o Pai está, onde eles estão juntos derramando as suas bênçãos sobre os que aqui neste mundo estão. Então, os membros de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, também estão inseridos em um lugar. Que lugar? A igreja. Igreja aqui é o sentido de lugar, de um corpo.
E Paulo usa muito essa figura em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Paulo diz que todos nós fomos batizados em um corpo, que é a igreja. Ele deixa muito claro que esse corpo é a igreja. Esse corpo é um corpo espiritual. Não é um corpo, um prédio de alvenaria, de madeira, seja lá do que tenha sido construído. Esse corpo somos nós, membros no corpo de Cristo, unidos pela salvação em Cristo, pelo derramar do seu sangue e pela remissão dos nossos pecados. Aí talvez você diga, mas pastor, quando foi isso? Eu não lembro, eu não fui chamado, eu não estive presente quando isso aconteceu, por isso que eu perdi. Eu não sabia, eu não fui informado, não ouvi essa notícia em nenhum dos noticiários. Mas é claro, as coisas de Deus, elas se processam na vida dos crentes, na vida dos salvos, na vida daqueles que são chamados e foram chamados de uma forma muito diferente. E o próprio texto, no versículo 4, diz que essa escolha, esse chamado para fazer parte das coisas de Deus, para fazer parte da igreja de Deus, o corpo de Cristo, fazer parte desse local, desse lugar, foi antes da fundação do mundo. É a escolha eterna de Deus. Ele diz, assim como nos escolheu nele, lugar antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele, pessoa antes da fundação do mundo. E nos predestinou para ele. Eu não soube de nada, eu não fui informado, eu não peguei nenhuma ficha, mas não se pega ficha. É a escolha de Deus, não é escolha humana. Nós tomamos uma decisão, sim, de fato, é verdade. Nós reconhecemos na nossa vida a nossa miserabilidade, sim, é verdade, que somos pecadores, que somos terríveis, que somos maus. Nós sabemos que sem Deus estamos perdidos neste mundo. Nós sabemos que sem Deus não há esperança alguma neste mundo. Mas a partir do momento que o Senhor revela aos nossos olhos e ao nosso coração a escolha eterna que fez das nossas vidas, que fez de cada um de nós, a nossa vida muda. A nossa vida toma um outro rumo, que as pessoas não vão entender, que as pessoas não vão buscar nenhum significado, mas nós sim. Nós teremos uma outra vida e um outro significado. Alguém diz que quando nós chegarmos do céu, e a Bíblia ela cumpre esse papel em nossas vidas. A Bíblia ela cumpre esse papel na vida de todo homem. Antes de nós chegarmos no céu, o céu chega até nós, pela palavra do Senhor, pelas promessas, pelo conhecimento da vontade do Senhor. E conta-se que quando nós chegarmos no céu, eu até prego isso em teologia, os meus alunos que estão aí ouvindo, vão lembrar que no céu, no portal do céu, essa é uma ilustração, no portal do céu tem então uma grande placa, vinde a mim. É baseado em Mateus capítulo 11, versículo 28, o convite que o Senhor Jesus nos faz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então há essa grande faixa, esse portal, quando nós chegarmos no céu, vinde a mim. Mas quando nós passarmos por esse portal e olharmos para trás, vinde a mim os escolhidos. E é assim mesmo que nós devemos entender. A salvação, a escolha, ela é soberana. A salvação e a escolha, ela vem de Deus. Ser ou não ser filho de Deus não é uma questão de sorte na vida. Ah, você tem sorte de ser filho de Deus. Você tem sorte de pertencer a Deus. Não é sorte. Nem existe sorte para Deus. É providência. Então, ser ou não ser filho de Deus não é uma questão de sorte, mas é uma questão de escolha. Escolha de Deus na sua vida. Você precisa, meu amado, então, entender se essa escolha faz parte da sua vida. Se você de fato tem vivido neste mundo, é um indicador muito importante
se você tem vivido neste mundo como escolhido de Deus. E neste sentido, aqueles que são escolhidos por Deus vivem uma bênção, a bênção e o privilégio de pertencerem a um novo lugar, ao corpo de Cristo, porque eles estão em Cristo, e estar em Cristo é estar no corpo de Cristo, que é a igreja. A segunda bênção que eu gostaria de destacar nesta noite, do significado, então... Sim, o primeiro. Muito bem, Nayane, que me deixa todo perdido aqui. Primeiro, a primeira bênção, um lugar de privilégio. A segunda bênção, um lugar de provisão. Tá certo? Além de estar num lugar de privilégio, que é pertencer à igreja de Cristo, que são arrolados espiritualmente, e nesse sentido, não só pertencentes a uma localidade, a uma cidade, a um estado, a um país, nada disso. Nós temos irmãos em Cristo, que fazem parte da igreja de Cristo, que estão aqui conosco, em Portugal. Nós temos irmãos que estão conosco em Cristo, que fazem parte da igreja de Cristo, que estão em Moçambique. Nós temos aqui irmãos em Cristo, que fazem parte da igreja de Cristo, que estão nos Estados Unidos. Então, igreja de Cristo, ou aqueles que estão em Cristo, foram aqueles que foram escolhidos desde o período do Pentecostes, desde o Pentecostes até a vinda de Cristo, esse lastro de tempo. É muito mais do que um local, do que uma cidade, do que um templo ou denominação. Os que estão em Cristo, os que estão na igreja de Cristo, eles são desde a descida do Espírito Santo no Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Então, como Paulo nos ensina em 2 aos Tessalonicenses e também 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, tá certo? E 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então é muito mais do que isso. Veja no versículo 22, que ele diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser ele, Cristo. Olha o que é que Cristo é, no versículo 22. Para ser ele, Cristo, o cabeça sobre todas as coisas. O deu a quê? A igreja. Então Cristo é o cabeça da igreja. Nós, igreja, somos o seu corpo. E a Bíblia diz aqui que ele sujeitou, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E também sujeitou e colocou todas as coisas debaixo da igreja. É por isso, irmãos, que Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas no final darão certo. Todas as coisas no final, objetivamente, darão certo. E não há mais risco, e não há mais confusão. Por quê? Porque se ele nos privilegia com o lugar, que é uma bênção, ele também nos privilegia com a sua provisão. E o versículo 22 fala de colocar todas as coisas na plenitude, todas as coisas debaixo dos seus pés. O versículo 23 também, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quais seriam então as provisões que Deus tem realizado em favor do seu corpo, que é a igreja, que somos nós? O que significa hoje, de uma forma muito objetiva, na vida do crente, na vida do salvo, na minha vida e na sua vida, estar em Cristo, pertencer a Cristo, pertencer a Jesus, estar em Jesus? Em primeiro lugar, no capítulo 2, versículo 13, nós encontramos aqui, que significa então a bênção da salvação. Versículo 13 do capítulo 2 de Efésios diz: mas agora, olha o binômio novamente, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, você hoje que está em Cristo, você hoje que está na igreja, você hoje só está em Cristo, você hoje só está na igreja porque você foi aproximado através de Cristo, por meio de Cristo. Se você for para o versículo 12, aqui nós temos um quadro de quem ainda não é, de quem ainda não está, de quem ainda não compreendeu a salvação de Deus. Ele diz, naquele tempo que antecede o hoje, o agora, ele diz, naquele tempo, estavas sem Cristo. Aqui é o oposto. O binômio aqui não é em Cristo, mas agora é sem Cristo. E olha o que representa uma pessoa e uma vida sem Cristo, ele diz. Naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pessoa que está sem Cristo, ela também está sem Deus. Se ela não tem Deus, ela não tem Cristo, ela não pode dizer que na vida ela terá esperança. Diz aqui, estranho às promessas, distante da comunidade de Israel, as alianças de Deus, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Quantas pessoas você conhece, meu amado, que vivem sem Deus no mundo? E por que vivem sem Deus no mundo, pastor? Porque não são salvas, não foram escolhidas, ainda não compreenderam, talvez, a necessidade da salvação em Cristo Jesus. Zombam dos crentes, nada querem saber dos crentes, fazem chacotas do culto, dizem que nós estamos perdendo tempo, que estamos desperdiçando a vida. Mas quem de fato está desperdiçando a vida? Quem de fato está no rumo errado? Quem de fato tem brincado com a vida? São elas, porque não há esperança para elas. Então, dentro dessa provisão de Deus, nós encontramos que Deus aqui, Ele não economizou as bênçãos para nós. E Ele assim derrama sobre nós a bênção da salvação. Mas Ele também derrama sobre nós a bênção da filiação, versículo 13 do capítulo 1. Mas em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Nós encontramos aqui, todos nós fomos selados pelo próprio Deus. E esse selo aqui nada mais é do que a presença do próprio Espírito Santo. Por quê? Porque note o que ele diz no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E mais ainda, versículo 11, falando também dessa filiação, nele digo, o qual fomos também feitos herança. E você sabe, meu amado, que só recebe herança quem é da família. Quando Deus derrama as bênçãos, Ele derrama as bênçãos sobre os seus filhos. Ele derrama as bênçãos sobre os seus filhos porque isso faz parte da herança que Ele tem reservado em Cristo a cada um de nós. E quem não é filho não pode ser incluído aqui no testamento de Deus. Não pode receber as bênçãos de Deus. E para não deixar então nenhuma dúvida, para não trazer nenhum risco e nenhum perigo, o que é que Deus faz com essa filiação agora alcançada através de Cristo? Ele nos selou. Ele colocou o seu próprio selo, a sua própria presença em nós, que é através do Espírito Santo. Então nós temos uma salvação, nós temos uma filiação e temos agora uma condição de herdeiros. Herdeiros de Deus. Mas em terceiro lugar, nós encontramos aqui que nós temos uma plena segurança. E essa segurança é muito interessante, eu gostaria que nós pudéssemos ir rapidamente para Romanos capítulo 8. É um texto conhecido, decorado, mas eu gostaria que nós pudéssemos ir para Romanos.
Decore esse versículo. É um versículo muito, muito importante para quem se vê seguro em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão, olha o binômio, em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus não tem mais o que se preocupar, não tem mais o que ter medo, não tem mais o que temer. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros nesta salvação, proposta por Deus através do seu Filho, selado através do seu Santo Espírito e feitos então filhos, merecedores agora sim, através de Cristo, da herança que Ele tem para cada um de nós. Agora, pois, se alguém está em Cristo, e se alguém não estiver em Cristo, ele não pode dizer que nenhuma condenação há mais para ele. Não, ele está em condenação. A não condenação aqui, segundo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, é tão somente restrita para aqueles que são feitos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Então, meu amado, pense acerca do valor que é pertencer a Cristo, do valor que é andar com Cristo. E pertencer a Cristo, andar com Cristo, na mentalidade, na compreensão de Paulo e na Escritura, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, principalmente, significa pertencer à igreja, significa estar na igreja. Você já faz parte da igreja de Cristo, você já tomou parte na igreja de Cristo. E em terceiro e último lugar, que nós gostaríamos de colocar aqui, a terceira bênção, como Nayane tem anotado aí. Qual é a terceira bênção que o Senhor nos dá por pertencermos, por estarmos em Cristo? É um lugar de promessa. Um lugar de promessa. A salvação em Cristo é uma porta para um lugar, e não é este mundo. É para a morada do Senhor, como nós já falamos outrora. Neste mundo, a Bíblia diz que nós estamos apenas como peregrinos, estamos como paroquianos. Você já ouviu essa expressão? Paróquio é aquele que está de passagem, aquele que rapidamente ele recolhe a sua tenda e ele vai embora. Somos peregrinos, uma outra palavra no Novo Testamento usada, forasteiros. Não forasteiro no sentido de estar à margem da lei, não contra a lei, ao que é direito, mas forasteiros no sentido de que essa terra não me pertence, este lugar não me pertence, este mundo não me pertence. E aí eu gostaria que nós pudéssemos observar que deste mundo nós não mais pertencemos. Diz aqui na palavra que agora nós fazemos parte de uma nova pessoa em Cristo, um novo lugar, a igreja de Cristo, para então habitarmos eternamente com o Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos ir para o texto que foi lido no início, 1 Pedro. Diz lá, o texto que nós lemos no início, 2 Pedro, essa foi a passagem, desculpa. Obrigado, Nayane. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, que diz o seguinte, meu amado, versículo 8 e versículo 9. Há todavia uma coisa, amados. Essa expressão amados, ela é restrita, ela é particular, ela diz respeito à igreja, aqueles que são amados de Deus. Esse é o conceito de Pedro aqui. Ele diz, há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Você lembra que Paulo tinha falado lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2, melhor, que aqueles que não estão em Cristo, eles estão distantes da promessa, estão distantes da aliança, estão distantes do povo de Deus e não podem ter esperança? Há uma esperança aqui. Pedro está dizendo que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. O propósito de Deus é nos convencer da necessidade de uma mudança de vida. O propósito de Deus através de Cristo, o propósito de Deus através da igreja é que haja mudança significativa na nossa vida. A começar por realmente mudar a nossa vida, desarraigando das coisas deste mundo, se desvencilhando do pecado, consertando então o coração e a mente diante de Deus, deixando de fazer aquilo que aos olhos do Senhor é reprovado, aquilo que não tem nada a ver com Deus, aquilo que não tem parte com a nova posição, com a nova morada, com o estar em Cristo e com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Aqui Pedro está dizendo, e o mesmo pensamento também é de Paulo, que estar em Cristo é viver com base nesta esperança e não sem esperança. Porque sem esperança muitos já vivem, porque vivem sem Deus. E a esperança aqui, de fato, é que o seu retorno está próximo e para este mundo nada vai restar. Ele diz aqui, versículo 10, virá entretanto, o Senhor virá como um ladrão. E a ideia aqui, quando não se espera, de repente. A ideia aqui é de rápido, quando você menos esperar. Ele já veio e ele já foi. Ou seja, quando nós menos esperarmos, ele já veio e nós já fomos. Paulo compartilha dessa ideia como sendo no abrir e fechar de olhos. Tão rápido é. Instantaneamente. Já não estaremos mais aqui. Mas para nós há uma esperança. Da segurança. Da salvação. E essa esperança eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a qual Paulo diz lá, alcançada pela vontade de Deus, escolhidos por Deus, para Cristo, numa nova condição. João 10:10 diz o seguinte: eu vim para que tenham vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, mas não qualquer tipo de vida. Não talvez a vida que você tem levado aí. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 1 João 5,12, aquele que tem um filho tem vida. Então a vida aqui é a vida em Cristo, no binômio. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Note só, a realidade aqui é nua e crua, é cruenta. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A esperança de salvação é o valor de quem anda em Cristo, de quem está em Cristo, de quem pertence a Cristo e pertence à igreja. Porque Cristo ele é um refúgio para nós. Você sabia disso? Neste mundo de incertezas, neste mundo que está em caos e caminha para um caos ainda maior, o que representa estar em Cristo? Representa estar no refúgio. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, Moisés estabeleceu algumas cidades refúgio. Você deve saber disso. Tanto da além do Jordão, como daqui, do lado de cá. Cidades refúgio. E elas eram salvaguarda para aquele que matava por acidente. Alguém que matou por acidente, então para não ser morto pelo vingador, ele tinha que correr, se apresentar ao sacerdote daquela cidade refúgio e ali ficar ali, nunca mais sair. Se ele saísse daquela cidade refúgio, o vingador do sangue daquele que ele matou e tirou a vida, o encontrasse, ele poderia matá-lo. Mas aquela cidade era uma cidade refúgio. O vingador não poderia entrar lá. Em Cristo, ele é a nossa cidade refúgio. Cristo é o nosso verdadeiro refúgio.
É por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Mais 2 textos rápidos para que nós encerremos. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que segurança. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém há que possa nos arrebatar das mãos do Senhor. Como diz o texto, e ninguém as arrebatará da minha mão. E em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, ou nós estamos em Cristo ou nós não estamos nele. Ou nós somos salvos ou nós não somos salvos. Ou nós estamos na igreja, ou não tem nenhum sentido você estar num templo físico. Porque estar na igreja é o verdadeiro sentido de vida. Pertencer a um corpo que não se limita ao local, embora congregue no local. Embora frequente um local. Mas a minha segurança não é este local. A minha segurança é estar em Deus, é estar em Cristo, é estar na igreja de Cristo. Então, meu amado, talvez muita coisa para você nesta noite tenha sido confusa, porque isso faz parte de um entendimento de salvação, das promessas de Deus. E eu gostaria que você já começasse então a pensar, a igreja está voltando aos poucos a se reunir, a igreja que está espalhada nessa pandemia, que foi tirada dos cultos físicos, dos cultos públicos, aos poucos ela vai retornando, nós estamos retornando. Hoje deveríamos estar no culto, na nossa igreja mesmo, física. Não estamos por conta do estado de saúde de Enilima e das incertezas de alta e tudo mais. Mas eu gostaria de colocar para você um desafio. Procure se aprofundar mais na palavra do Senhor. Procure conhecer mais das promessas do Senhor. Procure descobrir quais bênçãos Deus tem guardado, Deus tem reservado para aqueles que o pertencem. Eu tenho certeza que se esta busca nascer no seu coração, ela não vem por um acaso. Eu tenho certeza que se esta busca começar a fazer parte da sua vida e insistentemente você continuar em direção delas, eu posso te garantir que esta busca não vem de você. Esta busca vem de Deus, é pelo poder de Deus, que apenas vai dirigir o seu coração, apenas estará dirigindo os seus esforços para o encontro com o seu Filho, Jesus Cristo. E lembre-se, nós estamos aqui de passagem, que você não procure quando não mais puder. Quando for tarde, que não seja isso parte da sua vida. Então, como diz a palavra do Senhor, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe e que você procure, então, através essa expressão, esse binômio, em Cristo, em Jesus, no Senhor e na igreja, procure saber mais o grande significado e bênção que é pertencer a Ele. Vamos orar? Vamos falar com Deus e pedir que o Espírito Santo aplique a sua palavra, que é muito mais eficaz e direta aos nossos corações. Pai maravilhoso, muito obrigado por todas as bênçãos reunidas pelo Senhor em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação deste mundo. O Senhor já nos conhecia antes mesmo de existirmos, antes mesmo de sermos gerados neste mundo. A Tua palavra diz que o Senhor já nos conheceu, já nos chamou, já nos predestinou, já nos justificou e também já nos glorificou. Que maravilha, Senhor! Nós não estamos neste mundo por acidente. Nós não entramos neste mundo por acidente, mas entramos segundo a Tua vontade. Esclarece, ó Deus, a Tua palavra ao nosso coração, confirma, ó Deus, a Tua palavra, para que diante de tantas incertezas, de tantas dores como nós temos visto e vivido nesses dias,
possamos ser consolados pela esperança da Tua palavra, pela confiança da Tua palavra, que nós alcançamos também por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos em tudo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, e que você possa descobrir quão bom é pertencer a Cristo, quão bom é fazer parte da salvação e pertencer a uma igreja, a igreja dos santos, em todos os lugares, em todas as épocas e mais ainda de todas as nacionalidades. Sinaiane, diga aí. Irmão Luiz Roberto está dando um aviso que já tem internet na igreja, só aguardando. 160 megas para servir bem os santos. Muito bem, já temos então internet no templo. Obrigado, irmão Luísio, que trabalhou durante essa semana. Eu nem pude assisti-lo diante da presença lá no hospital, mas eu agradeço esse irmão que labutou, trabalhou e já conseguiu então colocar internet lá no prédio. Que Deus te abençoe, tá certo, meu amado? Vamos ouvir esse louvor, vamos encerrar. Por tudo que tens feito, por tudo que hás de fazer. Por tudo que tens feito, não só aqui nesta vida, mas por toda a eternidade passada. Porque Ele derramou bênçãos sobre nós, mas bênçãos que já existiam antes da fundação. Lembra que Paulo falou em Efésios capítulo 1? Então muito o Senhor tem feito, antes mesmo de nós nascermos. Como o Senhor é maravilhoso. E como você deve ter esse Senhor como parte da sua vida. Vamos ouvir esse louvor. Vamos então estar nos despedindo dos nossos irmãos queridos, principalmente aí de Portugal. Se aqui já são 19h30, né? Então aí já está quase beirando aí a meia-noite. Então que Deus esteja abençoando o irmão Joaquim. Irmão Filho, estarei em oração pela irmã Nívia. Muito obrigado. Do pastor. Muito obrigado, irmão Joaquim, tá certo? E Felipe Deus diz boa noite, obrigado pela palavra e beijo. Amém, Felipe. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir este louvor, tem tudo a ver com a mensagem que nós ouvimos. O significado de estar em Cristo. O valor de estar em Cristo. Vamos lá? Por tudo que tens feito, por tudo que hás de fazer. Que vai fazer por tuas bênçãos e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Deus abençoe. Saímos um pouco aqui, mas não saímos da vontade do Senhor. Não é verdade? Sim, Rubem. Beijo aí pro pessoal. Rápido, Rubem. Alane, Carla, vovó Luísio, vovó Sueli, tá bom, Gustavo? Deus abençoe a todos. Um beijo. Felipe, a todos que estiveram conosco, Deus abençoe. Continue orando então por Edilma, pelo bem-estar e a saúde dela. Assim também eu gostaria que você estivesse orando por Jordânia, tá certo? Ela está com Covid, a filha da nossa querida amiga Janeide, Jordânia Abreu. Também vamos lembrar a saúde de irmão Edson Sete e também irmã Rutineia, que estão com Covid, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja sobre nós e conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Amém.